Tá no ar, mais um Antenados na Geral, com muita gratidão a Deus por você existir, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Ele te guarde, que Ele resplandeça seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que te dê a paz nesse dia lindo e agradável que Ele fez, que assim seja sobre a sua vida. Essa é a nossa oração. Um beijo grande para você que tá aí com a sua TV ligada, ligadinho, antenado na Geral. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre as notícias que bombaram na semana. Para participar comigo, me ajudar na contribuição, convido ele, que é pastor, presidente da Segunda Igreja Batista de Santa Cruz, pastor interino da PIB do Marco 7, coach Ivan Cunha. Bem-vindo a Antenados na Geral. Graça e paz, Pablo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Que a gente possa, de alguma forma, agregar, né, com essas notícias que vão chegar aos nossos ouvidos daqui a pouco. Para participar também ele, que é bacharel em teologia, licenciado em história, professor de história do movimento missionário na agência missionária Cairós, é formado em missiologia pela Escola de Missões da Assembleia de Deus e pela Escola da Missão Integral e pós-graduando em filosofia e sociologia. Max Cassim, bem-vindo a Antenados na Geral. Obrigado, Pablo, produção, muito obrigado. Vamos meio pro debate aí, vamos falar. Para participar ele, também que é pastor, presidente da Assembleia de Deus Ministério Águas Purificadoras em Paciência, Silas Cavalcante. Muito bom estar aqui mais uma vez nesse debate que eu aprendo, sem nenhum tipo de demagogia, aprendo. Esse tempo que eu participo aqui do debate do Antenado, tenho agregado bastante conhecimentos. E é sempre um prazer estar aqui com os nossos pastores, o pastor Max, o pastor Ivan. Você também, Pablo, que é um cara que eu tenho visto que você cada vez está melhor aí apresentando o programa, né? Obrigado. Cada vez mais solto, cada vez dominando mais. No começo, né? Claro, é normal, né? Agora você está Obrigado pelo elogio, pastor Silas, a recíproca é verdadeira. Que bom, né? Que estou em crescimento, né? Estamos em crescimento. Pior que se estivesse descendo a ladeira. Bom que a gente está subindo a ladeira. Vamos lá então para a primeira notícia da semana aqui no Antenados na Geral. O anúncio do presidente Donald Trump que Rex Tillerson não é mais seu secretário de Estado pegou muita gente de surpresa. Para a irritação dos seus opositores, o nome escolhido para substituí-lo é Mike Pompeo, que era o diretor da Agência Central de Inteligência Americana, CIA, desde janeiro de 2017. Trump demonstrou confiança no seu novo secretário para continuar nosso programa de restauração da posição dos Estados Unidos no mundo. Desde 2013, o evangélico Linha Dura vem chamando a atenção por sua postura pública incisiva num estilo semelhante ao do presidente. E aí, pastores, como é que é esse negócio de evangélico Linha Dura? Existe isso? Pablo, assim, nessa questão aí do Donald Trump e desse ministro que ele escolheu aí para parte da defesa lá, todo extremo é muito, muito perigoso, seja ele extrema direita, extrema esquerda, é extremamente perigoso, conforme a palavra mesmo já fala, extrema. Agora, essa questão aí é muito perigosa, porque esse senhor que ele foi escolhido agora, ele é um cara que ele é a favor da prisão de Guantánamo. Guantánamo nós sabemos que foi uma prisão, é uma prisão, né, que está lá até hoje lá, que ela é totalmente fora dos padrões dos direitos humanos, totalmente fora. Usa-se de tortura, de tudo quanto é tipo de jeito para conseguir lá os seus meios lá de alcançar lá os seus objetivos com os presos. É uma prisão que é graças a essa prisão que existe hoje o ISIS, porque a prisão de Guantánamo ela conseguiu fazer um milagre, ao contrário, que foi reunir todos os muçulmanos do mundo inteiro em um só lugar e depois eles foram soltos. Então até então não existia o ISIS. Existia o islamismo, mas o ISIS não existia. O ISIS ele já está comprovado. Tem documentário, documentos, está comprovado que o ISIS existe por causa de Guantánamo. Então você reúne todo mundo num lugar só e depois você espalha. Mais ou menos o que aconteceu aqui em Ilha Grande, quando se juntou os assaltantes com os políticos. Mais ou menos isso que fizeram lá. Mas também pela questão da forma como é tratado. É bandido, é terrorista, mas a gente sabe que nem todos que estão lá são e estão pagando, estão sofrendo. E também ele é a favor também de obter todas as informações do NSA, que eles chamam lá, que é a agência secreta lá, da onde era aquele Snowden, que o rapaz que agora está lá na Rússia, que falou sobre as espionagens.
ele é a favor que use isso de todas as formas possíveis. Não quer dizer, um cara de linha extrema, direita, um cara que é a favor de espionagens como meios de obtenção de informações, não apenas para segurança, mas também para meios de produção. E um cara que é a favor de coisas que seja, vamos dizer, fora dos direitos humanos, eu acho que nominar ele como evangélico fica bem complicado, porque o evangelho é um equilíbrio. E o evangélico, ele tem como prioridade também preservar a vida humana, né? Um ditador como esse, que não pensa na vida humana, que evangélico é esse? Será que a Bíblia permite essas torturas, essa maldade, essa crueldade com o ser humano, como uma espécie de juízo, de justiça? Teve um amigo meu, pega onda comigo lá na prainha, e ele diz que é cristão, ele tem Jesus tatuado aqui, Jesus Cristo tatuado no braço. Aí um cara entrou na onda dele, aí ele ficou chateado e tal. Entrou na onda literalmente. Né? Entrou na onda literalmente. Surfando, aí ele ficou chateado, aí quando saiu não viu mais o cara. Aí na semana seguinte, o cara que rabeirou ele, que é o termo rabeirar, né? Entrar na onda, rabeirou ele, estava na praia. Aí ele falou, poxa, Deus preparou esse momento para disciplinar ele. Aí ele falou, Pablo, eu fui o juízo de Deus na vida do homem para disciplinar ele, colocar ele no eixo. Aí foi, o cara era lutador de jiu-jitsu, de muay thai, já sabe o que aconteceu no final da história. Deu uns conselhos, né? Deu uns conselhos. Deu uns jab lá. Porque ele falou, não, Jesus disse que é melhor dar do que receber. Aí deu no cara. Sobre a política, Mark Pompeo, que assumiu agora, ele era chefe da CIA, né? E o Donald Trump tirou ele porque o que estava aí, eu esqueci o nome dele, o Donald Trump achava ele muito maleável, né? Porque existe a questão ali do projeto nuclear da Coreia do Norte, né? Do gordinho lá, do ditadorzinho lá, o Kim Jong-un. Vai ser batido. E o Trump achou que ele estava muito maleável ali com essa questão. Eu concordo com o que o Max falou, mas eu também vejo o outro lado dos Estados Unidos. E a política do Donald Trump é tudo pelos americanos. Tudo pelos americanos. A gente sabe que os Estados Unidos, a visão aí do Estado Islâmico, de todas essas vertentes de terrorismo, é focado nos americanos. Então, eles têm aí uma coisa radical, porque os caras do outro lado também, os caras são radicais, gente. É a mesma coisa de querer diminuir a violência no Rio de Janeiro cantando Imagine e soltando pomba branca. Isso aí ninguém nunca falou. Mas... Isso aí ninguém nunca falou. Eu sei, mas o que acontece, Direitos humanos é questão universal. Sim, mas direitos humanos é para todos os humanos. São para todos, mas olha só. Todos os humanos. Mas aí que tá, o direito humano, a minha vida, ela não vale menos do que qualquer outro. Então, primeiro, a questão da defesa da vida passa primeiro pela minha vida. Para eu amar o próximo, eu tenho que amar a mim primeiro. Então, eu entendo a política ali o seguinte, porque os caras também, quando vão lá, eles não pensam em direitos humanos. Eles não pensam nesse aspecto. Mas eles não pensam em direitos humanos porque a política americana também não pensa em direitos humanos quando invade o Iraque, quando invade a Arábia para tomar o petróleo. Também não tem direitos humanos também. É a política. Eu concordo. Você invade a minha casa e eu não posso invadir a sua casa. Não. É isso que os árabes fazem. Porque, vamos lá, o que é a questão dos muçulmanos, do terrorismo muçulmano? O que é isso? Por que existe isso hoje? Comprovado por livros históricos. Porque eles têm uma filosofia de uma religião universal, Max. Não, hoje eles só o Corão está lá, Max. O livro, eles são Allah é o único Deus, Maomé é o seu único profeta, e eles querem instituir uma religião pela força. E o que faz com a história quando eles... Sobrepuja a mulher, cultura do estupro. O que eu faço com a história? O que eu faço com a história quando a história diz que os muçulmanos, eles dominam a parte ali do norte da África, uma parte da Europa, e eles são tolerantes com os cristãos, eles são tolerantes com os judeus, isso está na história, Eles começam a fazer esse contra-ataque todo de massa, de matar cristãos e judeus por causa das cruzadas. Isso daí está na história. Isso é história. Isso aí não é filosofia, ideologia, teoria. Aí a questão da cruzada. É história. Então, das cruzadas. Os cristãos, falando com as cruzadas, em nome de Deus, fizeram guerras, alegando coisas que eles não fizeram, porque eles falavam que eles iam pegar a terra e devolver para o povo cristão. E, na verdade, eles levaram ouro, brigaram entre os próprios cristãos, invadiram territórios cristãos por causa de tesouro, e aí acabaram matando todo mundo que era muçulmano e islã. Depois vem a questão da Espanha, que eles fazem a Inquisição, que persegue também eles. Tudo em nome de Deus. O que eles fazem? Calma aí, eles estão matando a gente? Vamos matar.
Aí vem a questão da invasão. Nesse aspecto não existe. Quando Silas, se trata dele, não tem direitos humanos. Olha só, eu estou fazendo uma linha de pensamento histórico para te explicar o porquê que não é do nada que os muçulmanos começaram a querer matar os outros. Mas a própria vertente doutrinária do Alcorão fala sobre uma unidade. Pô, eles invadiram, eles destruíram vários monumentos históricos. Mas aí é que está. Mas aí é que intolerância, mais intolerância. Mas aí é que está, Silas. Mas aí é que está. Por quê? Você pode pregar num país islâmico? Silas. Não pode. Eles podem pregar aqui. Tem todo um ranço histórico. Não foi algo do nada. Os caras não surgiram do nada com essa ideia. É isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que os Estados Unidos o que eles fazem hoje, tem o direito de se defender, o que eles fazem hoje é ranço de erros históricos do cristianismo. É isso que eu estou querendo afirmar. Quando fala, se for assim, então, rasga a Bíblia, porque a Bíblia fala, vença o mal com o bem. Se eles estão querendo atacar, qual é a deles? Como é que deveria ser, pelo menos em todos os países, independente de quem quer que seja ele árabe, norte-americano, entrar em um diálogo, coisa que o coreano se abriu para fazer. O coreano se abriu para falar, se abriu para conversar e se abriu ainda para querer se desarmar nuclearmente. Aí o que o Trump fez? Tirou o cara que estava aproximando esse diálogo e bota um cara mais extremo. O que você acha que vai dar? Paz? Não vai dar. Vai dar o quê? Guerra. Tá bom, agora tudo bem. Isso. Muito boa a sua linha de história. Mas deixa eu falar aqui a minha visão, o que eu penso. Eu penso que os Estados Unidos, ele tem o direito também de se defender. Como essa questão de direitos humanos aqui no Brasil. Os direitos humanos, tudo bem, eu sou a favor dos direitos humanos. Por exemplo, vamos falar aí, uma médica foi morta na linha vermelha, uma médica que estava vindo de uma comunidade, que era uma médica de comunidade, e simplesmente os caras foram roubar o carro dela ali, quando ela estava entrando na linha vermelha, saindo da Dutra, e ali ela foi assassinada, tomou 2 tiros na cabeça, e eu não vi nenhuma comoção por essa médica. Eu acho que a questão que aconteceu com a Marilene, tem que haver realmente, é legítimo o protesto, mas a questão dos direitos humanos tem que ser global, tem que passar para todos. Claro que eu, como pastor, como cristão, sou a favor da vida, mas eu também sou a favor da vida das pessoas de bem. E aí você vê várias pessoas sendo mortas e ninguém fica indignado por isso. E a gente pensa que a questão dos direitos humanos passa por uma política social, passa por uma política de investimento em educação, mas também passa por uma política de defesa, passa por uma política de armamento também, infelizmente. Olha só. Porque dentro de comunidade, ninguém está brincando. As pessoas estão tirando a vida de paz. Ontem mesmo o Márcio Veorini foi assaltado, já pela 3ª vez em um ano. Então, essa questão de direitos humanos, ela precisa ver que o princípio bíblico mostra também que a autoridade, lá em Romanos, Paulo diz que a autoridade não traz a espada debalde. A espada está ali não para enfeite, ela está para ser usada. Então, tem que ter leis mais rígidas, tem que ter leis mais rigorosas. Só com esse socialismo poético, não vai mudar a questão da violência não é socialismo poético. É evangelho, não é socialismo poético. Calma aí, Pablo, eu tenho agora o direito de resposta agora. Primeiro, quem morreu foi uma vereadora. Quem morreu foi alguém que foi indicado pelo povo. Ninguém está aqui valorizando mais uma pessoa. A gente está falando sobre a questão de posições diferentes. Quando você fala de contra-terrorismo, quer dizer, então pode matar um vereador aqui, mas não pode jogar uma bomba lá nos americanos. Por quê? Aqui é uma figura política. Aqui foi uma morte política. Aqui não foi alguém que foi assaltado. Aqui foi uma morte política. Foi papo de execução. Todo mundo valoriza, seja a morte do PM, seja a morte de quem quer que seja. A própria Marielle, que você está falando aí, já está comprovado já veio a público já. Coronéis da PM estão fazendo elogios a ela e homenagens a ela. Pessoas que eram mãe, filho, esposa de policiais que morreram, que ela comprou briga, estão vindo à tona e falando. A coisa não é assim, Silas. O problema é que a mídia só gosta de exaltar a parte quando protege os bandidos. É a mesma coisa quando fala, o cara é preso e a família do cara... a mídia está a favor dele, Eu posso falar? É a mesma coisa quando fala que a mídia não está a favor da esquerda. Pode ter certeza disso. Pelo amor de Deus. Pode estar certeza disso. Se a mídia não está a favor da esquerda, está a favor de pode estar certeza disso. Pode ter certeza disso. Não, pode ter certeza disso. Não fala besteira dessa. Não fala besteira dessa. Não fala besteira dessa. Isso aí é besteira que você está falando. Isso aí não... Olha as pautas dos programas. Não bate nada. Olha a pauta dos Isso aí não bate nada. programas. Isso não bate nada. Isso não bate nada. Tanto é que não bate que quem derrubou o próprio governo foi quem? Foi a própria Globo. Então não tem como falar então que, houve a esquerda está dominando a mídia. Pelo contrário. Então você vai ver então que a questão é posições diferentes. Há uma valorização, não. São posições diferentes. Quando você mata uma Marielle, você está matando ali não só uma pessoa, você está matando ali 40 mil pessoas ou 50 mil pessoas que votaram nela.
É isso que você está matando. Você está fazendo ali algo ali que está além daquilo que você está vendo. E detalhe, foi uma execução, não foi um assalto. Se fosse um assalto... No caso da médica não foi uma execução. Vou prestar para um break. Se fosse um assalto... Não, execução... No caso da médica não foi uma execução. Numa questão de direito, de estudo de direito, você vai ver isso basicamente. O básico do direito explica muito bem isso. Assaltaram a mulher, não executaram. O básico do direito explica muito bem isso. Vamos para um break. Isso, irmão. Vamos para um break, um rápido intervalo. Você que está aí, não sai não, que Antenados vai e volta já já. Muito bem, Antenados na Geral está de volta para o segundo bloco. Agora vamos dar até a notícia que política, religião e futebol não se discute, viu? Aprenda isso aí. Mas isso aí é factóide, porque se discute sim, né? Com certeza. Olha aí, vou começar aqui pelo Ivan. Ivan, em um país onde cerca de 90% da população se declara cristã, parece natural que a preferência na hora do voto seja por um candidato a presidente que acredite em Deus. Isso foi confirmado na pesquisa Ibope contratada pelo CNI, Confederação Nacional de Indústrias, e divulgada na última terça-feira. Segundo o levantamento, 79% disseram ser importante que o candidato creia em Deus. A pergunta proposta foi: é importante que o candidato acredite em Deus? Ao mesmo tempo, apenas 29% dos entrevistados consideram muito importante que o candidato seja da mesma religião. O que vocês acham, pastores? Precisa crer em Deus? Precisa ter caráter? O que precisa a pessoa ter para poder estar lá no governo? A gente precisa entender algumas coisas que a gente trata de forma muito diferente. Tá? Primeiro, que crer em Deus não tem nada a ver com ser cristão e seguidor de Jesus Cristo. Né? Até o diabo crê em Deus, até o diabo sabe da existência de Deus. E nem por isso ele vai poder me governar. Né? A gente vai ter, tanto no Brasil, a gente se declara 60%, quanto nos Estados Unidos, um monte de pessoa que se declara evangélico. E a gente já debateu sobre isso. A gente não tem nenhuma das duas nações governadas por Cristo. E os Estados Unidos ainda tem uma vantagem, que ele tem uma Constituição, né, baseada em fundamentos cristãos. Nós nem isso temos. Né? Nós nem isso temos. Vai me facilitar muito eu ter um cristão no governo. Não porque ele vai defender os cristãos, mas porque Deus vai ter acesso a ele. Eu sou totalmente ao contrário de que dizer que uma pessoa, porque ela crê em Deus, Deus tem acesso a ele. A gente tem aqui, vamos lá, falar da nossa realidade no Brasil. Um monte de pessoas que não imitam Cristo, nem se declaram evangélico, mas se você perguntar para ele se ele crê em Deus, ele vai dizer que crê. Né? Toda vez que está numa situação, Jesus me ajuda, ele sabe falar isso perfeitamente. Você coloca ele no governo, e a gente tem um monte de políticos aí, e Deus não tem acesso a essas pessoas, porque essas pessoas têm um coração duro. Né? Então, o que vai determinar é o acesso que Deus tem a essa pessoa. Mas como cristão, Pablo, de verdade, a pessoa que está lá, que está governando lá, ela precisa ser, antes de qualquer coisa, capacitada para estar lá. É isso que a gente precisa entender. A gente vê hoje crente evangélico dizendo que só vota em evangélico. Aí eu voto num evangélico que não tem a menor preparação para ser vereador, para ser deputado, para ser presidente da República, para ser nada disso. O que ele vai fazer lá? Vai fazer besteira. Vai ser ludibriado pelos que estão lá. Então, a gente precisa aprender a buscar pessoas capacitadas para exercer as funções. Porque às vezes o cara é um bom evangélico, mas é um péssimo político. Isso. Aonde eu preciso de um cristão é nos departamentos que a igreja gera, porque ali eu estou criando vida em Cristo. Para gerir uma sociedade, eu preciso de pessoas capacitadas para gerir e administrar publicamente e que sejam... E aí, se Deus tem acesso a ela, lógico que é melhor. A gente está falando de um mundo onde Deus criou o mundo, onde Deus tem acesso a todas as outras coisas. E Deus é o governante do Brasil, queira os satanistas, queira todos os outros, ou não, é Deus que governa. Não caiu uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, todas essas coisas que acontecem aqui, as coisas mais que as pessoas querem atribuir a Deus, são da maldade humana. Nós buscamos essas coisas. Então, não adianta, a pessoa está lá em cima hoje,
ela crê em Deus. E aí que ela crê em Deus? Ela crê em Deus, mas ela faz um monte de coisa errada. Deus não tem acesso a ela. Né? E a sociedade que é má? Porque a gente gosta muito de olhar para os políticos, mas e a sociedade? Nós somos uma sociedade cristã que 60% dos brasileiros hoje somos nós. Nós somos 60% dos brasileiros que imitam a vida de Cristo? Não, Pablo. Nós somos uma nação corrupta, nós somos uma nação mentirosa, nós somos uma nação que dá jeitinho em todas as coisas, nós somos uma nação má, nós somos homens maus na sua grande maioria. Então, o que adianta ser 60% e dizer que crê em Deus? Eu creio, eu digo que creio, mas a minha vida nada tem a ver de verdade com a vida de Cristo. Isso está acontecendo nos Estados Unidos também. A gente tem lá um homem lá no governo dos Estados Unidos que se diz evangélico, mas atitudes nefastas, atitudes de um homem que não tem nada a ver com Deus, nem quando é para se defender, nem quando é para se atacar, para atacar as pessoas. Na verdade, todas essas atitudes lá do Trump, ela nada condiz com uma atitude de uma coerência bíblica. Mas ele se diz evangélico. Mas, para mim, eu gosto de olhar para a vida da pessoa. O que ela diz, o currículo que ela tem, ou o diploma que está escrito lá, estampado nela, para mim pouco importa. Eu prefiro usar a vida e as atitudes. Eu vejo uma discussão também aqui no Brasil em relação a... muito colocando o Bolsonaro como comparando o Bolsonaro com o Trump. Vocês acham que isso... E muitos evangélicos pensando em votar no Bolsonaro. O que vocês acham também em relação a um político com caráter... como esse, um caráter, até citou lá o Donald Trump, o outro bloco foi sobre o Mike também, que é muito radical. O que vocês acham de um político que se diz cristão, vamos dizer assim, mas que, ou um cristão que volta num político que tem caráter racista, homofóbico, que é contra a vida humana? Vocês acham que isso interfere ou não na posição de cada cristão? Os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, têm que trabalhar em prol do povo. O poder, por exemplo, um deputado federal ele pode até ter, né, ali a sua bancada, ele pode ter a sua ideologia, é normal, né, os deputados de direita, deputado de bancada evangélica, bancada católica, e esse cara vai defender o interesse daquela população, daquele nicho que o elegeu, né? Eu acho que isso é importante. Eu, particularmente, não sou assim, nem a favor nem contra que o cara acredite em Deus. Eu acho que o executivo não. Um presidente, um prefeito, um governador, ele precisa trabalhar para toda a população, católico, evangélico, direita, esquerda. Ele tem que ser um cara que visa o bem-estar do povo. Então, se ele for alguém que é ateu, mas ele é um cara que tem essa visão, eu não vejo problema nenhum. Eu votaria numa pessoa sem problema nenhum. Eu acho que a gente não tem que criar essa visão de que o cara tem que ser cristão, tem que ser evangélico, tem que acreditar em Deus. Ele tem que ser um cara político. E político é cuidar do outro. A política é isso, é cuidar da comunidade, do público, do dinheiro, do erário público. Então, eu não sou assim contra e nem a favor. Eu acho que se o cara tem essa vertente, ele é evangélico, mas tem uma base, tem uma formação política, amém, vamos botar ele lá. Então, eu não gosto de polarizar. A gente estava até falando aqui no bloco anterior, o problema são as polarizações, são os extremos. É o extremo de um lado e o extremo do outro. Acho que tem que haver respeito. Eu sou contra essa fake news, essa coisa que estão fazendo com a Marilene de botar um monte de mentira. Eu sou totalmente contra. Agora, existem lados da esquerda que eu também não concordo. A mulher botou uma placa lá e botou o diabo veste farda, como se todo PM fosse realmente pessoas de mau caráter, o que não é verdade. Então, essa polarização é que é muito ruim. Mas aí que está, pegando um gancho, já respondendo os dois. A pessoa que botou essa faixa lá, ninguém que é de esquerda, porque, conforme disse, tem esquerda e esquerda extrema. As extremas é sempre ruim, sempre ruim. Aquela pessoa que aparece lá com a faixa pode ser uma desorientada, pode ser alguém infiltrado justamente para causar todo esse problema. Tem essas duas vertentes, ninguém sabe quem é ela, mas não era a Marilene. Aí é que a gente tem que entender isso. Não era a pessoa da Marilene, ali era uma pessoa que estava numa passeata que botou a faixa e escreveu o que ela quer. Aí a liberdade de expressão, ela fala o que ela quiser, mas ela que seja responsável por aquilo que ela está falando. Eles cantaram a musiquinha dos PM, do fim da PM. Mas aí a grande maioria. Silas, a mesma coisa, você vai chegar no estádio de futebol, vai estar todo mundo xingando a mãe do juiz. Pô, a torcida toda que está xingando a mãe do juiz? Não é. Então, a gente tem que entender isso. Por isso que eu estou falando, a questão da polarização. Os extremos é complicado por isso. Agora, nessa questão, Pablo, a própria Bíblia fala que até os demônios creem em Deus. Por isso eu vou botar um demônio para ser o presidente. Eu não vou. Conforme já foi dito aqui, tanto pelo Silas, pelo Ivan, Provérbios deixa algo bem claro, que o povo às vezes deturpa muito essas coisas. Quando o justo governa,
O justo não está falando que ele é cristão, não, está falando que ele é justo. É verdade. É justo. Age com justiça. Age com justiça, acabou, ele não precisa ser cristão. Quando a gente vai ver, por exemplo, se a gente for fazer uma varredura na nossa política, principalmente no Rio de Janeiro, estamos hoje quebrado, foi justamente porque muitos políticos aproveitaram das igrejas, entraram dentro das igrejas, falaram que criam, até levantaram a mão, falaram que aceitaram Jesus, fizeram showmícios dentro de templos para receber presidentes de Câmara, entendeu? Para falar que era um homem de Deus, representante de Deus, e está todo mundo agora preso na Lava Jato, sujo do pé à cabeça. Então não é bem por aí. Isso é a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg, isso aí. E que quem falar, a chave principal, quando começar a falar, vai pegar todo mundo. Aí nós vamos ver realmente, conforme Malaquias fala, o final, o justo e o injusto. Aí nós vamos ver realmente quem é quem. Agora, para mim, conforme já foi dito, o cara tem que ter caráter, o cara tem que ter condições, o cara tem que saber administrar. Numa linha extrema-direita, você vai ver Bolsonaro, Trump e Hitler. A fala é a mesma. Nacionalismo acima de tudo, patriotismo acima de tudo, superioridade acima dos outros povos. É a mesma linha. É a mesma linha. Quando a gente fala disso, a gente está querendo dizer que a história ela se repete constantemente. Por quê? Porque as pessoas vivem buscando a questão da ideologia, porque as pessoas não buscam o equilíbrio. Se perguntar para mim, Max, tu é o quê? Eu não sei. Tenho tendências à esquerda? Tenho. Mas se for ver também, tem outros lados meus que eu também tendo para a direita. Agora, a gente tem que ter o quê? O equilíbrio. Quem for governar, tem que governar com equilíbrio. Quem for governar, é isso que o povo tem que entender. Tem que colocar alguém para governar para cristão, para espírita, para gente, para ateu, para tudo. A questão da religião dar certo para mim não quer dizer que eu tenho que impor sobre os outros. A minha religião dá certo para mim dá. Como é que eu mostro isso? Querendo impor? Não, vivendo a minha vida e mostrando com testemunho. Agora, não tem como eu querer impor minha religião sobre todo mundo. Aí já é uma ditadura. E um cristão que vota num político anticristo? O anticristo no sentido não daquele que nega a Deus, mas aquele que os princípios dele, o caráter dele é contra o ser humano. Como é que vocês acham? Já parte de uma questão de um desequilíbrio. Alguém que não consegue fazer política para todos, não pode nem ser político. Porque conforme já foi falado, política é para todos. Se o cara tem, claro, tem aquelas preferências, tipo, o cara pode ser um cristão na política, vai dar preferências, algumas coisas aos cristãos. Isso é tendência. Mas que ele não proíba os outros também. Agora, a partir do momento que eu proíbo um e dou regalia aos outros, aí já tem algum problema já. A gente tem um problema no Brasil que a gente é obrigado a votar. E para a gente ser obrigado a votar, a gente é enfiado goela abaixo nossa políticos das piores espécies. Tá? E a gente, às vezes, a gente é obrigado a ir lá e fica sem opção. O que acontece hoje na hora da votação? Muita gente vota sem convicção e vota por falta de opção. Então, para você não ganhar, eu voto em você. Isso aí. E a gente tem vivido isso no Brasil. Aonde, se a gente tivesse um voto facultativo, que as pessoas fossem se quisessem, os políticos teriam que conquistar o seu voto antes até de você chegar lá na urna. A gente teria uma grande possibilidade de aparecer em algum momento alguém sério. A gente hoje não tem ninguém sério, de verdade é isso. A gente tem hoje os partidos, que é quem governa, mas a gente vota na pessoa. Mas quem governa é o partido. Tá? Então, a gente tem uma figura partidária que vai tentar nos convencer, e aí toda uma estrutura ali para facilitar o convencimento de que ela é a pessoa apropriada, e a gente vota no Max. Mas quem vai governar é toda essa estrutura aqui. Então, a gente tem um sistema que é muito complicado e é muito difícil da gente mudar a política brasileira. Porque a gente não vai conseguir mudar. Apesar do voto na mão do povo, o povo não manda e não decide nada. E quais são os princípios que a pessoa, antes de votar, deve ter? Quais são os principais pontos que uma pessoa que vai votar deve ter para poder colocar um político no governo? Como é que vocês analisam, antes de votar em alguém? Quais são os pontos principais? Plano de governo. Porque o que ele bota no plano de governo, ele tem que cumprir depois. Isso daí é lei. Ele tem que fazer, ele tem que cumprir. Ah, Max, mas não fez. Vai para a rua e tira o povo, e tira ele. O problema é que o povo, Pablo, não sabe os seus direitos. O que o povo faz? Bota, o cara pinta e borda e fica todo mundo de braço cruzado. Tá aí, o Rio de Janeiro está um caos. Cadê o governador? Tá aí. Por que ninguém derruba ele?
Porque o povo está em casa, todo mundo trabalhando, ocupado, cansado, e fica todo mundo aí. Agora, quando tem uma manifestação que o povo vai para a rua, o povo tira, Pablo. É só o povo querer. Está lá por causa de quem? Meu voto. Então quem é que pode tirar? Eu posso. Se ele está lá por meu voto, assim como eu coloquei, eu posso tirar. A lei me dá direito a isso. Exemplo, um tempo atrás, a Marina Silva, quando veio tentar a presidência, botou lá no plano de governo dela um monte de coisa. Quando chegou no papo de aborto, ela não foi muito clara. O que os cristãos fizeram? Tiraram o voto dela. Por quê? Não foi claro. Outros já foram mais claros. Enfim, é só ver o voto, é só ver o plano de governo. O problema é que as igrejas não orientam, as igrejas impõem, não generalizando, claro, mas as igrejas impõem ao invés de orientar. Isso aqui é fulano, impõe e não orientam. Qual é a orientação? Olha, gente, vê o plano de governo, olha o plano, lê, entendo, tem alguma dúvida? Vamos fazer uma reunião aqui para a gente tentar explicar cada programa. Nenhum pastor faz isso. Nenhum pastor faz isso. Muito bem, depois queria ver o Silas também, mas vou precisar para um break, mais um intervalinho, e você que está aí, não saia não, que Antenados volta já. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Estamos de volta, terceiro bloco do Antenados na Geral, e com muita alegria em receber você aqui na Boas Novas. Você é e sempre será o patrimônio da Boas Novas. Participa comigo, telefone vai passar debaixo da sua telinha, manda para mim uma mensagem de texto, um tema, faça perguntas para que possamos abordar aqui, o programa é seu. Visita o canal que temos no YouTube, página no Facebook, Instagram, queremos a sua participação, você pode ser um semeador dessa casa. A Agência Conta vai passar aí debaixo da sua telinha, você pode lançar aí uma oferta de amor para que possamos pregar o Evangelho e manter essa estrutura até a volta de Jesus. Pastores, mais uma notícia, vou direcionar ao pastor Silas. A Igreja Pentecostal Geração Jesus Cristo do Rio de Janeiro está pichando em muros e calçadas da cidade com os dizeres Bíblia sim, Constituição não. Jesus voltará em 2070. As escrituras de cores variadas, preto, amarelo e vermelho, seguem o mesmo padrão. Os fiéis usam moldes metálicos, foram confeccionados mais de 200 e gastos mais de 2.000 tubos de tintas em spray. A mensagem intriga quem passa pelas ruas, mas também gera críticas. Péssimo exemplo, quem segue Deus não precisa sujar vias públicas, reclama o auxiliar de escritório Jefferson Cabral. E aí, a igreja pode pregar pichando paredes? Bem, o pastor dessa igreja é o Tupirani da hora, né? A gente está falando aqui de extremismo, tá? É uma igreja, são denominados evangélicos, mas não são evangélicos, porque o evangelho subentende-se respeito, amor ao próximo, né? E eles são extremistas, né? Inclusive, em 2009, eles invadiram um centro espírita no Catete, quebraram imagens e foi condenado por intolerância. Foi a primeira condenação no Brasil por intolerância religiosa, o Tupirani. Teve um caso também aqui de um delegado Pessoa da delegacia ali de Niterói. Ele faz parte dos xaitas. É o xaíta evangélico. É o xaíta. E eles são realmente radicais, eles são pessoas fora, não tem diálogo. Há pouco tempo eles estavam falando contra a própria Assembleia de Deus, pregando o fim da Assembleia de Deus. Então eles são, por isso que ele fala, não a Constituição, sim a Bíblia, só que ele esquece de ler a Bíblia. Porque a Bíblia, Jesus não veio contra os governos. Tanto que Jesus falou disso, dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Essa coisa também de que Jesus foi subversivo, essa história que estão colocando aí, também é mentira. Jesus não foi subversivo. Jesus respeitou os direitos, Jesus respeitou as autoridades. Paulo depois vem na mesma linha, em Romanos 13, dizendo que as autoridades são constituídas por Deus. E o Tupirani, ele é um cara que, infelizmente, está radicalizando. E aí também esse delegado Pessoa, teve ali um debate entre eles, e foram para uma junta de conciliação. Quando chegou lá, os membros da igreja dele juntaram em cima desse delegado, que é da comissão de combate à intolerância religiosa, e eles se juntaram e o delegado pegou para se defender, a questão da defesa, deu um tiro e acertou lá um dos membros dessa denominação. Até o babalorixá, o Ivani dos Santos, ele depois fez lá
né, um ato de desagravo. Também não concordei com isso, não concordo, acho que foi em 2014, ele fez um ato lá para poder se solidarizar com o delegado. Eu acho que foi imprudente dele, porque acaba criando esse extremismo. Então, essa igreja aí, por favor, gente, não é igreja evangélica, eles não são evangélicos. São extremistas, são pessoas que não têm diálogo e estão pichando, estão cometendo vários crimes e precisam ser combatidos. Deus não está apoiando um caso desse, né? De pregar a qualquer custo, porque às vezes o pessoal pega aquele versículo lá de Paulo, não sei se é Colossenses, que quando ele fala que contanto que pregue, se for pregar por inveja, contanto que pregue, não é bem assim, né? Até porque ali, quando ele foi preso, as pessoas levaram o evangelho lá pro imperador lá, né? Para quem? Eu esqueci o nome do homem lá, mas levou para o imperador dizendo que, olha, prendemos Paulo porque Paulo pregava sobre Jesus como caminho. Acho que já era Nero, já, né? Já era Nero. Então levou a mensagem do evangelho lá que não chegaria por outra forma, a não ser pelos soldados, dizendo o motivo pelo qual prenderam Paulo. Então, é por esse sentido que é contanto que prega. Agora, sair pregando a qualquer custo, pichando, gritando, maltratando, quebrando imagem, implorando as pessoas, não é esse o caminho do evangelho. A questão que o Silas falou, eu entendi que ele disse, a questão do Jesus Cristo subversivo. Mas porque Jesus Cristo não foi extremo. Ele, de uma certa forma, ele combateu algumas coisas do império, mas não numa questão sendo um anarquista, que é o que beira essa questão dessa pregação. Tanto é que ele fala sim a Bíblia, não a Constituição. Quer dizer, quem não tem uma Constituição é um anarquista. É alguém que não aceita liderança de forma alguma, e aí ele está falando acerca de Deus, né? Só que a gente sabe que não é bem assim que funciona. Tanto é que, historicamente falando, a condenação de Cristo foi o quê? Que ele era o rei dos judeus. Então, quer dizer, não poderia haver um rei tendo um imperador. Então, é uma questão de subversão. A gente sabe que espiritualmente, enfim, não entra nisso. Mas a questão histórica, ela cai em cima disso. Tanto é que tentam, de muitas formas, pegar Jesus na questão política. Só que Jesus é como se fosse, vamos dizer assim, um exemplo que é bem básico. O Gandhi, Martin Luther King, tentaram pegar eles nas questões para acabar com a subversão deles. Não pegarem arma, não fizeram guerra de forma alguma, porém eles foram o quê? Pacifista. É uma subversão pacifista, né? Vamos dizer dessa forma, que eles conseguem quebrar algumas resistências na sociedade, tipo, Jesus não foi contra a lei. Ele não foi contra a lei, porém ele quebrou certas leis. Pegaram a mulher em adultério, apedreja ela. Jesus falou assim, olha, quem não tiver o pecado, atira a primeira pedra. Então, quer dizer, ele vai quebrando algumas coisas na sociedade, implantado como verdade absoluta. Isso, o que é isso? É ser subversivo. Não o extremo de vamos pegar, tomar o império, que era o que os judeus esperavam. O Messias do cavalo branco. E vem o Messias do amor, da subversão no amor. Então, quer dizer, quebra um pouco isso. Agora, esse fato, e parece que agora, há pouco tempo agora, eles estavam em uma das estações de metrô da Zona Sul com faixas, com palavras totalmente contra, de ofensa aos muçulmanos. Então, quer dizer, você vê que, conforme já foi dito aqui também pelo próprio Silas, partiu do evangelismo para a agressão já não é mais evangelismo, já não é mais cristão. É algo já que já está meio que fora do controle. E Jesus foi considerado ali, vamos dizer, subversivo, porque a moralidade era doentia dos judeus. Sim. Né? Então, assim, na verdade, ele não foi subversivo. Ele foi subversivo comparado à doença da moral judaica e da corrupção religiosa. Porque, como eles queriam manipular o poder... Eles rotularam Jesus de subversivo. Mas ele não veio assim, eu vim para ser subversivo. Não. Ele veio para pregar o amor, mas o amor era tão contundente com relação àquele programa subversivo. que aí se tornou nessa linha assim. Havia um nepotismo ali. Outra hipocrisia religiosa, né? Anás tudo e Caifás eram dois irmãos que dominavam o templo por um período com aquele nepotismo terrível. Então Jesus, na verdade, ele foi contra a injustiça, né? O papel de Jesus é justo. Ele foi ser justo. E aí, considerado na cultura local, que era toda corrompida, aí considerado ali subversivo. Agora, nesse caso aqui, esse pastor aqui é subversivo de forma
Negativa. negativa, que não tem nada a ver com o evangelho, que Já ele entra interpretou no errado a anarquismo palavra. já entra Já entra no em anarquismo. Ele não quer se submeter a nenhuma autoridade e quer interpretar a Bíblia como se fosse o Alcorão. Esse radicalismo extremo, que Jesus sempre anuncia o equilíbrio e não o extremismo. Inclusive o povo brasileiro tem essa tendência extremista, né? Eu vejo também um grande problema, até em algumas igrejas sofrem as pessoas mentais da igreja, leva tudo para o sexo, tudo é extremo, tudo é... E assim, Jesus não ensinou em nenhum momento esse extremo, né, Ivan? É sempre o equilíbrio, sempre a ética acima da moral. A moral existe, mas a ética está acima da moral. O evangelho Deus é ético. Muito ético, Pablo. Sabe o que me preocupa nessa história? Preocupa de verdade é o povo, sabe? São os seguidores. Porque, assim, esses caras, esses satanistas, esses anticristos, eles vão aparecer, está na Bíblia. Eles vão aparecer. Mas o que me intriga é como que as pessoas não conseguem identificar que esse cara é um charlatão. Sabe, são coisas que gritam, Pablo, que gritam demais. Olha só, eu vou jogar uma profecia aqui, essa profecia vai se cumprir quando? Em 2070. Em 2070 esse cara já morreu. Ou seja, quando eles descobrirem que a profecia é mentirosa, ele já morreu, senhor. Eu vou cobrar o quê dele? Mas o nome dele é Tupirani da Hora, então eles sabem a hora. Sabe, Entendeu? a hora. Tem outro, da Igrejas Crescendo em Graça, que o cara se intitula Jesus Cristo. Morreu, mas não ressuscitou, não. Ele já morreu também. Gente, Ainda não ressuscitou. como que o povo consegue permitir se enganar 10 mil seguidores no Brasil? Tá? Essa igreja é de fora, né? 10 mil 666, seguidores né? no Brasil, do 666. Gente, como que o povo se permite ser enganado num país onde você tem Bíblia espalhada por todo canto, você pode ler, você pode acessar, você pode buscar, você tem informações. A minha preocupação hoje, Pablo, de verdade, não é que esses caras vão ter o juízo deles, mas como é que eles conseguem enganar tantas pessoas? Sabe? O povo não tem buscado conhecimento. Irmãos, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Peça discernimento do Espírito Santo. Vá buscar conhecimento, que aí vocês não vão ser enganados por esses charlatões. É ruim, né? Você vê a ignorância do povo, assim, seguindo homens como esse, que sai quebrando imagens, que, em nome de Deus, esse é o pior... Isso acaba respingando em nós, né, Paulo? Porque Nós acabamos... até a pessoa desassociar isso, que não é... Porque até a pessoa vai usando o nome de Deus, e não necessariamente, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Olha a verdade da Bíblia. Então, você não pode se enganar com gente que fala que é de Deus. Porque falar que é de Deus, muita gente fala. Você tem que saber se o conceito que ele prega é de Deus. Porque o nome... aquilo que eu falei aqui uma vez. Se o cara abrir na garaginha da porta da casa dele uma hamburgueria, vender hambúrguer, batata frita, refrigerante, dizer que é McDonald's, não é McDonald's porque vende hambúrguer, porque no McDonald's vende hambúrguer. Isso só vai ser McDonald's se tiver credencial, se tiver CNPJ, se tiver franquia, aí sim. É a mesma coisa. Às vezes o cara fala o nome de Jesus e não é porque está falando o nome de Jesus, tem um púlpito, tem cadeiras e tem uma placa que é a igreja, que é pastor. Veja o conceito dele, veja se o conceito que ele está pregando por trás do nome de Jesus é de Jesus. Porque o cara fala, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O cara está falando da palavra, mas não está pregando a palavra. E aí, nessa aí, vai multidão sendo enganada, como tem aí. Muita gente sendo enganada aí por igrejas que se diz igreja e, na verdade, não é. Estão pregando aí o ódio, cultura do ódio, né? Ressurreição do ódio. Teu inimigo é o irmão. O inimigo é o próximo. Que isso, o inimigo é o próximo? Vamos para um break. Vamos finalizar aqui com chave de ouro no quarto bloco. Não sai daí que Antenados volta já. Olha aí, ao som de um reguezinho agradável, quarto e último bloco aqui. Vamos finalizar com mais uma notícia. Vamos lá? Pastores, a igreja Elim, na cidade de Goldford, é isso mesmo? Escreveram certo ou eu estou lendo errado? Lá na Austrália, lançou uma campanha para anunciar suas apresentações na Semana da Páscoa. Os painéis digitais trazem a frase: a grandeza de seu poder. Jesus está vivo. Porém, no mesmo dia eles foram censurados. Um dos locais de exibição era o Shopping Center em Lend-Lease, que forçou a igreja a mudar a mensagem por considerá-la ofensiva.
as pessoas de outras religiões que frequentavam o mesmo local. O pastor Martin Duff, que lidera a igreja Elim, protestou a frase, dizendo: Jesus está vivo. A mensagem central da fé cristã e resume o que a Páscoa realmente significa, que Jesus está vivo. E aí, pastores, o que vocês acham dessa reportagem aí que teve? Fábio, é complicado você debater algo de um outro país quando você não sabe o que a Constituição daquele país permite ou não permite dizer. Se eu trazer isso para o Brasil, eu sei que a Constituição daqui permite. A nossa Constituição me permite a liberdade de expressão. Então, se qualquer um de nós escrever essa frase no outdoor que eu vou pagar, eu posso escrever nesse outdoor o que eu quiser, a liberdade de expressão brasileira. E aí, se essa for a condição da Austrália, esse pastor está certíssimo. Não, está certíssimo com a frase, está certíssimo na retórica e está certíssimo na afirmação dele. Cristo vive. Essa é a mensagem central da Páscoa. Jesus ressuscitou. Isso é fato, isso é indiscutível e ele tem que brigar. Se ele se dispõe a pregar o Evangelho, e mesmo que o país, vamos entender assim, não permita determinadas coisas, eu diria que o erro foi colocar isso no outdoor, se não permite, tá? Mas ele continuar defendendo a fé cristã, e quando deu oportunidade, eu acho que ele continua correto, ele tem que defender. Nós somos cristãos e vamos lutar pela essência de Cristo até o fim, mesmo que para isso tem que arrancar minha cabeça. Pode arrancar e eu jamais vou negar Cristo. A minha fé é essa, Cristo vive e ponto. Agora, de fato, eu não tenho esse conhecimento. Eu não sei qual é a Constituição que rege na Austrália, né? Mas aqui... Bem, eu sou a favor do Estado laico. Tem muita gente que acha que nós evangélicos somos contra o Estado. O Estado tem que ser laico. Não pode ser antirreligioso, né? Não pode ser um Estado contra a religião. Liberdade religiosa está garantia na Constituição, mas só que, na verdade, a gente não é um Estado totalmente laico, porque a gente tem feriados religiosos, cidades com nome de santos, imagens em repartições públicas. Nada contra as imagens, no sentido de cada um no seu espaço. Também sou contra esse negócio de dia da Bíblia, dia do crente pentecostal. Acho que isso não é evangelho, isso não vai acrescentar nada. Agora, o que tem que valer para um também tem que valer para todo, e às vezes não vale. Esse que é o problema. Então, pegar no outdoor, botar no shopping, não vejo necessidade. Até falei num bloco anterior aqui sobre a questão, no programa passado, sobre a questão de fazer evangelismo dentro do trem. Tem uma lei que proíbe, então eu sou a favor que não se faça. Eu acho que não vai acrescentar nada, cria mais celeumas do que verdadeiramente agradar as pessoas que estão ali. Pessoas querem dormir, a pessoa está gritando. Muitos que pregam dentro do trem não têm um preparo para fazer isso, gritam, berram, falam coisas que ofendem a religião do outro. Então, assim, mas a palavra do pastor Ivan foi perfeita. Se a Constituição lá permite, amém. Agora, se não permite, o pastor ultrapassou e aí tá certo de retirar e dar oportunidade para todos. Agora, que seja, como eu falei, o Estado é laico, que seja laico para todos. Não, dentro dessa mesma linha aí, acho que a questão... Aqui a gente fala o Estado laico, mas fica muito complicado porque acaba se virando um cabo de guerra. A gente teve há pouco tempo atrás uma situação que eu não fui de acordo, que foi o Hernandes, que escreveu o livro falando sobre casamento, tal, não sei o quê, processaram o mercado, enfim. Primeiro, era algo que estava ali e ninguém era obrigado a pegar. Foi o Hernandes que escreveu, de acordo com a fé, de acordo com a religião. Então, agora, ninguém era obrigado a pegar. E esse que é o peso, entendeu? Que eu achei que foi desnecessário a justiça ter imposto sobre eles uma pena. Agora, também entra essa questão, porque o Estado laico, uma vez eu era supervisor de uma equipe de serviço de inventariado, e aí não podia ter uma música tocando sequer, porque era contagem. Então você tem que ter a concentração contando produtos pequenos, você não pode perder ali a contagem. E aí estava um som bem no fundo de um louvor. Eu falei, 50 cabeças. Eu falei, quem é que está ouvindo louvor aqui? Eu fui rastreando. Chegando perto, quando eu cheguei, era um rapaz, se dizia ser cristão, e ouvindo louvor, eu falei assim, desliga aí, cara. Aí, não, mas é hino, Max. Tipo assim, por saber que eu era... Mas é hino. Eu falei, mais um motivo, desliga aí. Aí ele não entendeu.
Ao lado dele tinha uma outra funcionária que eu sabia, que ela era de religião afro, matriz afro, tinha os seus rituais, estava com as cordas aqui, e ela olhou assim para mim, não falou nada, continuou fazendo o serviço dela. Quando acabou, teve lá um intervalo, ele veio falar comigo, pô, nem parece que tu é crente, você não gosta de ouvir hino. Eu falei, tu quer louvar a Deus aqui dentro? Eu falei, chega no horário, seja o melhor funcionário, bata as suas metas, porque todo mundo vai olhar para você e vai ver que você não é apenas um cristão de boca, você é um cristão e exemplo em tudo. Aí ele sossegou, entendeu e saiu de perto. Enquanto a partir da outra veio, falou assim, poxa, obrigado por ter me respeitado. Entendeu? Então, tipo, assim, por quê? Já pensou, se ela vem com o tambor, o atabaque também para querer fazer o mesmo barulho dentro de um trabalho desse? Não ia dar certo. Tem que ter respeito, né? Exatamente. Eu acho que é interessante falar também, a pergunta foi da frase, a frase não é agressiva, tá? A frase fala de uma verdade, é uma frase muito simples e ela é viva a nossa fé. Muito bem, pastores. O programa de hoje foi para conta, viu? Obrigado aí pela participação de vocês. Papo sempre muito bom. Obrigado, Brasil. Obrigado você que me ouve. Um beijo grande e, como sempre, até a próxima. Forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus.